Oi, 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 família! It's your girl Nell e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quem Não Te Podcast. Às vezes eu fico com medo preguiça de fazer isso, mas whatever, it is what it is. Sim, então, como vocês eu estou bem. Obrigada por perguntarem. Já agora, também estou muito bem. Obrigada. Então, hoje vamos falar sobre um tópico muito interessante. At least for me, né? Para mim, é interessante. Não sei se para vocês é, mas... Sorry, that's what you got for today. Então é isso. Esse tópico, por acaso, eu tenho refletido muito sobre isso. Porque, digamos que faz parte da minha situação atual, em geral. E faz parte da situação ou de situações que algumas das minhas amigas muito próximas vivem. Então, esse tópico eu tenho vivido diretamente com isso e tenho aprendido a lidar diretamente com isso. E é aquela coisa, né? Eu vou vivendo, vou refletindo sobre as coisas, eu vou procurando ter algum ensinamento, depois vou passar para vocês. Partilhar com vocês. Passar não, porque eu não estou aqui para vos instruir, estou aqui para partilhar com vocês. E também, como vocês sabem, não sei se sabem, mas eu não sou propriamente apologista de romantizar a minha vida. Porque eu acho que apoio mais a corrente ou conceito de escolarização da vida. Porque eu acho que eu devo aprender com a minha vida. Era suposto, ou é suposto todos nós querermos aprender com a nossa vida, porque é assim que nós crescemos, né? Mas claro que na escola também tem romance, todo mundo também tem um crush na escola, todo mundo namora na escola. Então, mesmo que a minha vida esteja assim a ser escolarizada, eu também sei que na escola também se não é. Mas na escola é para estudar. Atenção, hein? Atenção, é pronto. Mas assim, então o que eu quero trazer para hoje é be careful what you wish for. Cuidado com o que desejas. Por que eu digo isso? Porque, imagina, nós... Quantas e quantas vezes é que nós já não tivemos em situações da nossa vida em que nós choramos, até chegou ao ponto de chorar. Eu já cheguei ao ponto de chorar muitas vezes, velho. Choramos, oramos, lamentamos, fazemos e desfazemos, suplicamos para conseguir determinada coisa, determinado emprego, determinada posição. E estou a falar coisas importantes, não estou a falar para ter aquela roupa, até pode ser coisas banais, mas não. Estou a falar de coisas pesadas, coisas que têm impacto na nossa vida. Impacto direto ou indireto mesmo. Quantas vezes nós desejamos aquele emprego, aquela posição, aquela viagem, ter determinada coisa, pode não ser bem material ou pode ser um bem material, pode afetar a nossa vida significativamente. Quantas e quantas vezes é que nós já não sonhamos? Eu sonho acordada com mil e uma coisas, sonho a dormir, ao invés de estar aqui no meu quarto, imagina quando eu tiver aquilo. E certas coisas são tão difíceis de nós termos, mas muitas vezes nem é porque tens que lutar para ter. Muitas vezes é porque não é suposto mesmo tu teres, entende? Mas nós temos uma tendência de insistir. Temos uma tendência de realmente acreditar que as coisas na nossa vida vão acontecer sempre de forma tão difícil, que quando é algo difícil de acontecer, nós acreditamos que isso é suposto ser. Assim. Ou acho que perceberam. Nós não estamos habituados com facilidade. Eu não sei se é bom ou mau, mas acaba por ser tricky quando estás numa situação que não é suposto tu insistires, que é suposto tu, né, let it go, mas tu insistes porque achas que insistindo tu vais conseguir ter alguma coisa dali. É mau e é triste e é muito gato. Mas pegando especificamente no tópico be careful what you wish for, ou tenha cuidado com o que tu desejas. É mais em situações que nós fizemos tudo para conseguir, que nós achávamos que nós merecíamos aquilo, e não é que nós não merecêssemos, mas também não é que nós merecêssemos. E quando tu tens aquilo, quando tu tens aquele emprego, tens aquela posição, tens aquele relacionamento amoroso, amistoso, quando tens aquela casa, quando consegues te mudar, fazer a ABCD, quando tu consegues apreender aquilo que tu tanto quiseste, tu vês que faz sentido estar a ser difícil tu não teres aquilo, porque isso não é propriamente bom, né? Faz sentido tu
faz sentido a dificuldade para aprender aquela coisa. Porque isso não te faz propriamente bem. Não é para ti. Estando lá na situação, vivendo a coisa, tendo a pessoa na tua vida, tu entendes que isso não é para mim, isso não é meu. Por isso é que não veio assim rápido. As coisas na vida não vão acontecer assim, não abrir e fechar. Claro que não. Claro que não. Eu só estou a tentar falar de uma perspectiva de não romantizem uma vida difícil. Coisas boas podem acontecer na vossa vida. Isso pode acontecer facilmente. Há coisas que vêm de Deus, muitas coisas vêm de Deus, e são assim, easy, fácil. É só mesmo para procurar desconstruir esse conceito de tudo que é difícil é bom. Tudo que é difícil para conseguir é para ti. E o que veio fácil, vai fácil, nem sempre. Muitas vezes o que está difícil de ter não é para ti. Por isso é que está difícil. Percebem? É mais ou menos essa lógica. Mas sim, tu estás dentro de situações e tu ficas tipo, fogo, meu Deus, eu não acredito que eu estou a viver isso. Me lembra bem aquele meme, vaga de emprego que oraste para ter, agora a cara dos colegas te irrita, né? Mas é exatamente isso. Tu oraste para ter aquilo, tu hoje estás a ver a resposta de uma oração que tu fizeste há não sei quanto tempo atrás. Mas isso, tu falando assim, eu estou a ver respostas de orações. Isso pode ser algo maravilhoso. E a resposta de oração é sempre bom. É sempre bom porque te ensina sempre alguma coisa. E uma coisa que eu descobri sobre Deus, que eu tenho descoberto sobre Deus ultimamente, é que por mais que não faça parte do plano que Ele tem para ti, por mais que não quero usar o termo Deus não concorde, mas por mais que seja isso, por mais que não faça parte dos projetos que Deus tem para a tua vida, se tu quiseres, se tu pedires muito, Deus vai te dar. Mas Ele vai te dar para te ensinar. Não é tudo, atenção, não é tudo. Não é Deus, não sei, não vou falar coisas bizarras aqui, mas imagina uma coisa super bizarra, vocês pedirem a Deus e Deus claramente que sabe que isso não é bom para ti, achas que Deus vai te dar? Não vai. A menos que isso te ensine alguma coisa que tu precisas de saber. Tu precisas mesmo de aprender. Aí sim Deus vai te dar. Mas nem sempre isso acontece. Na maior parte das vezes, quando acontece, é para ter aquele balde de água gelada. E falando sobre experiência própria, né? Experiência pessoal. Eu estou a ver essa situação. Eu orei tanto para ter algo, mas tanto só Deus sabe o quanto eu orei para ter alguma coisa. E estava difícil. E parecia que tinha muitos empecilhos. Essa coisa parecia que tinha muitos empecilhos. Eu tentava. E quando parecia que eu já estava prestes a conseguir, vinham me diziam, não vai dar, porque a BCD, ou seja, parecia que tinha muita burocracia, muita coisa a impedir. E eu ficava tipo, mas Deus, por favor, eu quero isso, não sei o que, não. Ou seja, né? É aquela coisa, tu pedires, Deus é teu Pai, vai te dar. A Bíblia ainda diz isso. Se vocês, homens que são maus, quando vossos filhos vos pedem algo, vocês procuram dar do bom e do melhor. Imagina o Deus todo-poderoso, misericordioso, generoso, bondoso, maravilhoso. Quando vocês pedem alguma coisa, achas que Ele vai vos dar pedra? Claro que não. Deus é melhor que nós. Então, se até nós, que somos tudo errado, e mais alguma coisa, quando nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós fazemos de tudo para dar. Imagina Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas Deus ainda é melhor que nós. Muito melhor que nós. Então Deus faz isso. Tu queres, eu digo, toma. Mas vais saber uma coisa. Então é isso que eu estou basicamente a viver nesse momento. É engraçado que a mesma oração que tu fizeste, o mesmo lugar em que tu oraste para entrar, é no mesmo lugar que vais orar para sair. Perceberam? A mesma oração que tu fizeste. Não é a mesma oração, claro, mas a mesma força que tu usaste para orar para conseguir determinada coisa, muitas vezes vai ser a mesma força que tu vais usar para Deus te tirar aquela coisa, para Deus te tirar daquele lugar, para Deus tirar certas pessoas da tua vida, para Deus te tirar daquela situação. Então, be careful what you wish for. Tem cuidado com o que desejas,
Porque nós não vemos o amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no próximo minuto. E eu amo esse termo que faz sentido, faz muito sentido. Faz sentido nós confiarmos em Deus e no plano que Deus tem para nós. Faz sentido nós confiarmos em alguém que sabe o que vai acontecer daqui a 7 anos, daqui a 10 anos. Faz muito mais sentido confiar em alguém que sabe tudo do que confiar em alguém que não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. E esse alguém sou eu. Eu não sei o que vai acontecer daqui a bocado. Eu vou acabar de gravar esse episódio e depois eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Eu não sei nada. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe tudo. E nós às vezes esquecemos isso. Nós às vezes esquecemos que Deus sabe tudo. E achamos que nós sabemos mais que Deus. E depois acontece esse tipo de coisas. Nós queremos estar em situações, nós forçamos certas situações a acontecerem. Porque lá está, imagina. Muitas vezes é Deus a nos colocar em situações para nos ensinar. Outras vezes não é intervenção de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Não esqueçam disso. Nós tendo livre-arbítrio, nós também podemos nos colocar em certas situações que não são boas. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós vemos que está a demorar muito. Eu uma vez ouvi um termo que alguém diz que a pessoa quer ajudar Deus. Você a tentar ajudar Deus a fazer alguma coisa na tua vida. Para com isso, para mesmo, já que está feio. Mas sim, tu achas que o que Deus está a fazer vai estar a demorar muito ou queres dar uma mãozinha, então vais acelerar o processo da tua bênção, né? Você com a tua mão, com as tuas pernas. Lembrando que a bênção é algo espiritual, mas você com o teu corpo físico vai acelerar isso, não sei como, só você sabe. Então tu decides correr com as coisas e tu, com a tua própria força, vais te colocar em situações que tu oraste para estar, e quando conseguires tu vais achar que é Deus que te pôs. Mas tu vais estar a perceber que não foi Deus que te pôs quando tu... Lá está. Quando a mesma oração que tu fizeste para entrar, a mesma força que tu oraste para entrar, vai ser a mesma força que tu vais usar para orar, para sair. É aí que tu vais estar a perceber que não foi Deus que me pôs aqui. E se foi Deus, Ele me pôs porque eu fui teimosa. E se foi Deus, Ele me pôs porque eu preciso de aprender alguma coisa. Isso é muito interessante. Eu lembro que nessa situação em que eu estou hoje, eu e mais uma amiga. Nós duas queríamos muito determinada coisa. No dia em que nós quase estávamos prestes a conseguir, nós ainda oramos. Estávamos a falar ao telefone, ela ficou a orar, ela estava a orar, Deus, por favor, não sei o que. Eu do outro lado do telefone a cantar, a louvar. Eu estava a louvar, ela estava a orar. E quando conseguimos, ficou tipo, Deus, consegui, obrigada. Mas eu notei que depois isso me afastou de Deus, porque me roubou o tempo todo. Eu deixei de conseguir ir à igreja a 100%. Eu deixei de ter energia, disposição para orar. Como os frutos do Espírito que estavam a começar a desenvolver em mim começaram-se a perder. Eu comecei a ficar muito mais irritada, muito mais intolerante, muito mais nervosa, muito mais, né, aquelas coisas mais. Então eu comecei a pensar, será que Deus mesmo é que me deu isso? Por que Deus ia me dar alguma coisa que me fizesse me afastar dele? Que tipo de ensinamento Deus quer me dar? Ainda que Deus quisesse me ensinar alguma coisa, Deus nunca ia me ensinar algo, nunca ia me colocar numa situação em que colocasse em causa a minha relação, o meu relacionamento com Ele. Ou até podia fazer, olha em Jó. Até podia ser. Atenção, eu não estou aqui a dizer coisas exatas, né? Eu estou aqui a conversar com vocês, mas eu vou falando e vou pensando. Então estou a partilhar as minhas reflexões com vocês. Como estava a dizer, até pode ser. Vê o caso de Jó, né? Vê o caso de Oséias. Oséias é um homem da Bíblia. Não sei se vocês conhecem essa história, a história de Oséias. Mas Oséias é um homem da Bíblia que Deus lhe mandou casar com uma prostituta. Mas pronto, foi com outros objetivos, claro. Mas basicamente só para vocês verem como Deus às vezes nos coloca mesmo em situações que podem abalar a nossa fé. E isso pode ser tanto para testar a nossa fé, no caso de Oséias, no caso de Jó, ou para nos ensinar alguma coisa, que é o caso de Oséias. Então pode até ser, pode ser, mas a questão é
It's just funny. Só é engraçado quão... Não sei se é irônica. A vida é que tu oraste para isso. Tu pediste isso. E agora tu oras por outra coisa. Porque tu não queres mais isso. Porque tu vês que isso te faz mal. Tu vês que isso te destrói emocionalmente. Tu vês que isso te destrói física, psicologicamente. Tu vês que isso acaba com a tua autoestima. Tu vês que isso acaba com a tua disposição. Isso te dá crise de ansiedade até. Te dá crise de depressão muitas vezes. Te tira a fome. Te tira o sono. Te tira a autoestima. Até mexe com a tua autoestima. E quando falo de autoestima, eu não estou a falar só no contexto físico, não falo só de como tu olhas para ti. Quando falo de autoestima, estou-me a referir no contexto geral. A autoestima intelectual. Tu começas a questionar as tuas capacidades. Tu te achas burro, tu te achas incapaz, te achas insuficiente. E depois eu me pergunto, será que foi Deus que me pôs mesmo aí? Porque será que Deus ia querer que a minha estrutura fosse assim tão abalada? Mas depois eu me pergunto, por que não? E se Deus estiver a fazer isso precisamente para eu entender que sozinha não funciona? Enquanto eu estiver sozinha, enquanto tu estiver sozinho, não funciona, não dá certo. Tu não vais para lugar nenhum sem Deus. E muitas vezes Deus tende de nos humble dessa forma. Para nós batermos no fundo mesmo. É aquela coisa, se não for pelo amor, vai ser pela dor. E Deus às vezes precisa de nos dar esses choques de realidade, essa chapada sem mão. Para nós corrermos para Ele. Para nós entendermos. Porque a Bíblia por acaso diz que quando eu estou mais fraco, é que eu estou mais forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí tu estás mais forte. Porque Deus precisa que nós sejamos fracos. Não é fracos. É fracos, mas não é fracos tipo... É fracos de humildes. Quando tu entendes que tu estás a lutar com algo muito maior que tu não tens forças para lutar contra isso, não sozinho. Quando tu entendes, tens consciência da tua pequenez e vês que não, aqui eu sozinho, aqui isso não vai dar certo. É isso que Deus precisa. E é isso e assim depois as coisas vão acontecendo na tua vida. Sim. E é isso. Eu sinceramente acho que esse tópico não é muito longo. Ou se calhar... Eu só queria partilhar mesmo esse pensamento com vocês. Be careful what you wish for. Nós muitas vezes desejamos coisas que não são boas para nós. Mas é que nós desejamos tanto, mas tanto, mas tanto. É que até é estranho você olhar para trás e tu fica, meu Deus, como é que algum dia eu quis tanto isso como se fosse água. Eu quis tanto isso, mas eu quis tanto. E hoje eu não quero mais isso para mim de maneira alguma. Não quero mais isso, não quero mais estar perto disso, não quero mais viver isso, não quero mais estar nessa situação, não quero. Cuidado, porque tu estás a colocar pedras no teu caminho. Estás a colocar pedras no teu caminho. O teu caminho poderia ter sido straight. Não propriamente, né? Porque não caminho é straight, mas whatever. Vamos dizer, mas o teu caminho poderia ser straight. Mas agora tem muito mais curvas. Mas teu caminho só tinha 3 curvas, mas agora já tem 4. Porque tu adicionaste uma coisa. Imagina que tu não tinhas... tu estavas a viver bem. A partir do princípio, todo mundo tem algum trauma de infância, né? Mas tu te meteste numa situação em que essa situação agora te faz com que tu tenhas constantes crises de ansiedade, constantes crises de depressão, constantes crises de autoestima, coisa que tu nunca mais tiveste, coisa que tu muito provavelmente já estavas a ultrapassar. Essa situação te despertou novos gatilhos. Tu não precisavas disso. Tu estavas bem sem eles. Mas agora olha só. Be careful what you wish for.
Tu não precisavas de nada disso. Mas prontos. Já está. Mas fica sempre aquela alerta, né? Então, cuidado. Porque é muito interessante. A vida... A vida é engraçada, mesmo. É muito engraçada. Muito engraçada. Eu olho para... Eu tenho uma amiga. A minha amiga estava nessa situação comigo. Ela queria isso muito mais do que eu. Ou, se calhar ela manifestava. Eu queria, mas era tio. Se calhar ela manifestava muito mais do que eu. E ela saiu da situação primeiro que eu fui embora. Ela foi a primeira a se fartar. Foi a primeira que começou. Ela foi a primeira a ficar doente com isso tudo. Foi a primeira a vir ter comigo a desabafar, a falar sobre o que está a acontecer, a BCD, não aguento mais. E eu fiquei tipo, tu querias tanto. Como é possível? Algo que tu desejaste tanto, hoje te faz isso. Isso é estranho. Man. Mas sei lá, vi. A vida às vezes é assim. E feliz ou infelizmente nós às vezes temos que passar por esse tipo de situações para aprender mesmo. Para aprender. Entender que... É válido nós desejamos muita coisa. Muita coisa. É muito válida. Porque meu Deus, eu não sei onde está para a minha língua. Até porque sonhar é de graça, né? Mas às vezes acho que é importante nós analisarmos o que nós desejamos, o que nós queremos. E analisar também o que eu estava a dizer, a facilidade com que nós conseguimos as coisas. Não é mau conseguir as coisas rápido. Parem de demonizar a facilidade. Parem. E parem de romantizar a dificuldade na vida. Há coisas que não acontecem porque não é suposto acontecer. Não força. Se essa porta não abriu, é porque não é para abrir. Não tenta arrombar, não vai lá e dá bico. Não faz isso. Don't do that. Não faça isto. E há situações que não valem a pena. Há pessoas que não valem a pena. Mas há situações que valem. Há pessoas que valem. Mas há umas que não valem. E quanto mais difícil for a coisa, a pessoa, a situação, não é para ti. Porque one thing about God, que Deus vai te dar as coisas de uma forma muito fácil e rápida. Quando é altura. Se não for altura, não vais ver nem no binóculo. É que Deus não vai te dar doce. Deus não dá doce. Deus não dá cheirinho. Isso não é Deus. Esquece. Fica a te dar assim um adoço. Deus não dá. Deus ou dá ou não dá. O máximo que Deus vai fazer é te dizer: olha, vais receber isso. Fica à espera. Get ready. É o máximo que Deus vai fazer. Mas não vai te dar doce. Tipo, te dá a falsa sensação de que vais conseguir isso hoje. Depois chega, não, afinal não é não. Depois vais fazer de novo, não, afinal isso não conseguiu. Depois vais tentar. Tá a perceber o que eu estava a tentar dizer? Não sei se você está a perceber. Eu não sei se estou a ser explícita o suficiente. Eu espero que esteja. Mas sim. E a mesma pessoa, mais uma vez, para partilhar esse pensamentozinho com vocês. E é isto, família. Be careful what you wish for. Cuidado com quem desejas. Porque a vida é tricky. A vida mesmo boa é tricky. É tricky. Tricky mesmo, tricky. Mas é fixe. É fixe. É interessante. Dói no momento. Fica tipo fogo. Como eu disse, parece que tu estás a atrapalhar o teu caminho, né? Quando tu podias ir sempre em frente, tu ainda vais curvar mais dali, depois ainda vais ter que voltar para trás e parece que estás a começar do zero. Algo que tu já podias ter construído, mas como fizeste, não aquela paragem, mas foste desviando o teu caminho, fazendo coisas, ou te colocando em situações que não era suposto te colocares. O teu destino final fica cada vez mais far away. Isso é bem chato, mas a questão é que nós também nunca sabemos quando nós estamos a nos colocar nesse tipo de situações. Por isso é que eu estava a dizer a priori,
faz muito mais sentido nós confiarmos em alguém que sabe o que vai acontecer até daqui a 10 anos do que confiar em alguém que não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E esse alguém que não sabe o que vai acontecer nem daqui a 1 minuto somos nós. Sou eu, és tu e sou eu. Mas é isso. Beijinhos de luz, fiquem bem. Não esqueçam de consagrar os vossos projetos a Deus. Sempre que tiverem algum projeto, falem com Deus. Se o projeto estiver difícil de acontecer, falem com Deus, porque nem sempre se estiver difícil não é para acontecer. Atenção que o que eu estou a dizer aqui não é assim, não são coisas exatas. A vida é muito relativa. A vida não é linear. Existem coisas que vão ser difíceis de acontecer, que tão difíceis de acontecer porque não são para acontecer. E outras coisas que são difíceis de acontecer porque vai sair dali alguma cena fixe. Mas é necessário nós termos discernimento espiritual para saber ler as situações. Acho que esse é o ponto. Acho que eu já consegui chegar a ler sobre discernimento. É sobre tu saberes ler a situação. Sobre discernimento. Porque discernimento não tem a ver com intuição. Não é maturidade nem experiência de vida. Discernimento é espiritual. Discernimento vem de Deus. Discernimento é aquela coisa que Deus, quando é Deus a te abrir o terceiro olho e a te abrir o terceiro e o quarto ouvido. Discernimento é Deus a te abrir a segunda boca, coisas que você não tem acesso sozinho, nem que leres muitos livros. Há coisas que tu nunca vais conseguir saber, há coisas que tu nunca vais conseguir ver, porque não está ao teu alcance. Simples, não está ao teu alcance sozinho. Mas com Deus tu consegues, com Deus tu vais saber. Então, como eu estava a dizer a priori, consagrem os vossos projetos a Deus. Entregue as vossas preocupações, vossos medos, tudo aquilo que tu pretendes fazer, entrega a Deus. Pede orientação, pede direção. Deus vai dar, Deus gosta. Quando nós entregamos a nossa vida na mão dele, quando nós pedimos que ele nos oriente, nos mostre o caminho, Deus gosta. Deus gosta, porque tu estás a depender dele. E a Bíblia diz, sujeitar-os pois a Deus. É suposto isso acontecer. Então é isso. Beijinhos de luz. E vamos nos ver no próximo episódio do Kenny Talk Podcast. Beijinhos!